Que tipo de vaidoso você é? Daquele que não vai à padaria sem batom? Daquele que só sai com camisa engomadinha? Daquele que ostenta carro novo? Ou aquela que tem o salto mais bombástico da igreja? Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Oi, tchutchucos da Fabi! Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Eu queria muito ser agente da CIA. Ah, tá. Aê! Oi, tchutchucos vaidosos da Fabi. Uma vez eu fiz um vídeo sobre maquiagem, esse aqui, que deu um piti danado. Eu até tirei ele do ar na época porque eu fiquei muito chateada com o desenrolar da história. Se bem que hoje eu fico pensando, eu não tenho culpa se as pessoas entenderam da maneira errada, mas eu também acho que eu fui um pouco bruta da maneira com que eu falei, né? Ou respondi. Não precisava ter sido assim tão, né? Assim. Mas de lá pra cá, as pessoas vivem me perguntando sobre vaidade. E eu acho esse assunto, assim, muito interessante do ponto de vista humano, assim, da natureza humana. Porque de uma forma ou de outra, todas as pessoas querem se sentir bonitas, aceitas e querem que a sociedade olhe pra elas com admiração. Em maior ou menor grau, seja qual for a área. Mas quando o assunto tem a ver com vaidade e cristãos, a gente logo chega para aquelas picuinhas de igreja. E geralmente é atribuída a vaidade para mulher, como se só a mulher fosse vaidosa. E ainda tem aqueles que ainda brincam com os homens. Nossa, fulano é vaidoso. Muitas vezes o termo vaidade já é usado num sentido assim bem pejorativo. Vão mesmo. E como eu gosto de estudar o comportamento feminino, vocês sabem disso, eu vivo lendo a respeito das mulheres nesse século, no nosso continente, em outros continentes e outras culturas, os períodos da Bíblia, os povos contemporâneos aos hebreus e aos judeus do período bíblico. E é muito interessante como você tem vestígios arqueológicos, inclusive. Você vai no Museu Britânico, eu moro em Londres, alguns de vocês sabem, e eu vou na parte egípcia e mesopotâmica e tem assim vários enfeites que as mulheres usavam, tipo 4.000 anos, sabe? Botijas, coisinhas que elas usavam para botar cosméticos, mesmo joias, enfim, essa coisa da vaidade, do se arrumar, sempre teve muito a ver com a gente, com gente. Existem várias maneiras de ver a situação da vaidade, mas geralmente nas igrejas as pessoas usam os textos de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. E diz assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Na Bíblia de Estudo Almeida diz assim, da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestiário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. Na Nova Versão Internacional diz assim, da mesma forma quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. E esse texto, pequenininho desse jeito, é assim motivo de muita discórdia, de muita briga, às vezes dentro do casamento, dentro de casa, com pais e filhos e filhas, e na igreja. São irmãs de congregação que deixam de se falar, que não oram umas pelas outras, que não permitem que uma vá lá na frente orar ou vá cantar, por causa desse texto. E vaidade é mesmo um assunto que pode nos deixar fora do céu, fora da comunhão com Deus. A partir do momento em que eu amo mais a minha imagem, o estar bonito, o impressionar os outros, mais do que procurar as boas obras que convém àqueles que se declaram cristãos, a partir do momento que eu faço da minha vaidade, e seja ela qual for, a gente vai falar disso, eu coloco ela em primeiro lugar na minha vida, daí eu tô violando o mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim. E o assunto é muito amplo e dá pano assim pra muita manga, principalmente em termos de interpretação. Mas ao invés de afirmar qualquer coisa aqui, eu queria botar um contexto e queria te fazer algumas perguntas. Para começo de conversa, essa admoestação foi escrita pelo apóstolo Paulo, mandada numa carta para Timóteo, de quando ele estava indo para Macedônia e deixou Timóteo em Éfeso. E ele foi dando algumas orientações, porque as pessoas que ficaram ali, que tinham recém-convertido, estavam meio que desandando, entendeu? Paulo era judeu, com cidadania romana, pregando aos gentios na Macedônia, em Éfeso, Coríntio, na Grécia. E ele usa algumas palavrinhas nesse texto pequenininho que me fazem pensar. Ele fala assim, ó, que as mulheres se ataviem, ou seja, ele não está dizendo que não é para se ataviar,
não é para se adornar, não é para se arrumar. Não é isso que ele tá falando. Ele falou assim, que elas se arrumem. Mas que ao se arrumarem, elas façam isso com bom senso e modéstia. São 2 princípios. Eu gosto da Nova Versão Internacional porque ele diz aqui 3 coisas que elas deveriam levar em conta na hora de se vestir. Decência, modéstia e discrição. E daí ele fala de coisas que elas não deveriam fazer ao se arrumar. Que é se arrumar com tranças e ouro, pérolas, nem roupas caras. Em alguns lugares não diz trança, diz frisados de cabelo. Em alguns estudos de comentários bíblicos, os estudiosos dizem que era moda naqueles tempos fazer tranças e frisados no cabelo com fios de ouro. Mas daí se a gente pensa frisado de cabelo e trança, que não é pra fazer, aí já bate um medo em toda a galera que já fez permanente, né? E que as vivem de trancinha. Mas quando você vai ler comentários bíblicos, estudiosos a respeito do que Paulo estava dizendo, é comum você achar entre as explicações dos teólogos que naquele tempo existia uma moda extravagante que as mulheres usavam os cabelos trançados com fios de ouro. Alguns ainda dizem que a maneira como elas adornavam o cabelo e o tipo de joia que usavam dizia respeito ao tipo de Deus que as pessoas adoravam. Aí Paulo vem e dá 3 diquinhas, fala assim, ó, se arrumem, fiquem bonitinhas, direitinha, mas com modéstia, bom senso e discrição. Aí as pessoas criam uma guerra em torno disso. E eu quero te fazer algumas perguntas. Paulo era judeu, cidadão romano também, viajando por aquelas bandas todas. O que era decência, modéstia e discrição para um judeu? O que era para um romano? O que era modéstia, discrição e decência para um efésio? O que é modéstia, discrição e bom senso para uma brasileira do sul ou do norte? O que é modéstia, discrição e bom senso para uma africana? O que é para uma muçulmana? E para uma europeia? E para alguém da Ásia? Você está entendendo que modéstia, discrição e bom senso tem muito a ver com aspectos culturais de onde você está? Enquanto na África roupas coloridas e coisas grandes não chocam, não chamam atenção, aquilo é até decente, numa cultura mais minimalista isso pode soar extravagante e aí não atentaria para o conselho de Paulo. Talvez cores que nós usamos no Brasil, mais alegres, cheguei, né, belos, todo não pareçam modesto, né, discreto para um europeu. Paulo deixa 3 princípios com esse texto. Aí você vai criar uma guerra na tua igreja com as mulheres, geralmente são homens que evocam esse texto, ou mulheres às vezes que acham que não pode nada, e vai querer ditar regra para as outras pessoas ao seu redor. Sendo que ele não deixou essa regra, ele só falou assim, ó, evitem os cabelos adornados com ouro, essas tranças igual tá a moda aí da galera. Evitem roupas caras. E esses adornos aí que deixam vocês parecendo, né, uma árvore de Natal. Mas aí eu venho aqui te perguntar de novo. Qual que é o limite da vaidade? Pintar o cabelo é vaidade? E pintar as unhas é? Pintar a cara é vaidade? Usar sapato caro ou extravagante é vaidade? Usar roupas chamativas que atraiam atenção pra você é vaidade? E usar roupas sensuais também é? E usar ternos caros, bem cortados? E aquelas gravatas, camisas que custam uma nota? O que é vaidade? Uma casa chique, super bem decorada? Um carro do ano? Ou ainda mostrar o quanto você é erudito? O que é vaidade? Eu queria te convidar a não julgar as pessoas ao seu redor pelo seu padrão de modéstia, bom senso e discrição. Porque o seu pode ser diferente do outro. Eu queria mais, eu queria que você não julgasse as pessoas pela cor da roupa, pelo brilho do sapato, pela cor do batom. Mas eu também queria fazer um convite para você que se arruma tanto, que se enfeita tanto, que mal consegue se reconhecer sem todos esses adereços. Para você que já está tão escravizado ou escravizada pelas tendências da moda, que gasta todo o seu salário, todas as suas reservas, toda a sua energia, pensamento e atenção em estar super bem vestido ou bem vestida. Para você que não consegue dar bom dia para as pessoas se já não estiver maquiada de manhã, ou que gasta tempos e tempos da sua vida no salão ou arrumando o cabelo, porque seu cabelo é a maior atenção da sua vida. Eu queria convidar você, que às vezes mesmo sem perceber, é um escravo da moda. Ou para você que cultua tanto o corpo, que às vezes deixa de curtir prazeres em família ou de se nutrir de maneira saudável para ter um corpo maravilhoso, como pregam as revistas. Eu também queria chamar você que se envaidece
dos seus conhecimentos, de todos os livros que você já leu, de todo o conhecimento bíblico que você tem, que nós todos possamos pensar o que é vaidade. E que ao invés de julgar pela nossa cultura, pelo nosso padrão cultural, a gente possa levar em conta que decência, modéstia, bom senso, discrição, palavras que o apóstolo usa nesse texto, são muito mais amplos do que a sua ou a minha visão. Eu queria te convidar para fazer da Bíblia e das orientações um instrumento de coalizão, de ajuntamento e não de separação. Mas isso é um começo de uma discussão. Queria que você comentasse aqui embaixo o que você acha a respeito disso, como você entende esse assunto, se você já teve problemas quanto a isso, ou se de repente você já mudou de ideia em relação a esse assunto. Comenta comigo, dá um joinha se você gostou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, tá bom? E a gente se vê no vídeo da próxima semana. Compartilha nas suas redes sociais. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau. Afinal, você acha que tem o dom de julgar a minha espiritualidade pela cor do meu batom?